Olá, você está no espaço resumo do seu e do meu livro. Para hoje temos 10 livros que todo professor e educador deve ler. Como sabemos que a leitura é um ótimo instrumento de atualização, listamos importantes livros para professores. Essas obras trazem insights enriquecedores acerca do dia a dia do educador e sua relação com o educando, bem como seus desafios em relação à prática pedagógica. Educar seres humanos é uma missão que demanda empatia e aprendizado constante. Com o tempo, a sociedade se transforma e a educação precisa acompanhar o ritmo dessas mudanças para se manter relevante. Siga em frente para uma boa dose de inspiração e veja os 10 melhores livros que separamos para você. Top 10 para todo professor e educador ler. Número 1. Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. Paulo Freire foi um dos mais importantes educadores e pedagogos do século XX, sendo até hoje considerado patrono da educação brasileira. Portanto, nada mais justo do que começar por ele. Pedagogia da Autonomia é uma reflexão enriquecedora sobre o ato de ensinar. Aqui são levantados questionamentos sobre os papéis desempenhados por educadores e alunos no processo de aprendizagem. Freire se utilizou de conceitos como ética, autonomia, curiosidade e capacidade crítica para abordar o tema, e partiu dos seguintes princípios. Item: não há docência sem discência. Item: ensinar não é transferir conhecimento. Item: ensinar é uma especificidade humana. Número 2. Quem ama, educa, de Samitiba. Esta obra de Samitiba fala do papel fundamental que a família desempenha na educação dos jovens, abordando questões como diálogo, tecnologia, limites e valores. Para o autor, responsabilidade e autonomia são conceitos que devem ser trabalhados juntos pelos pais e educadores. O livro não é focado na educação formal, aquela que acontece exclusivamente na escola, mas na educação cidadã, que acontece a todo momento e em todos os lugares. Número 3. A organização do currículo por projetos de trabalho, de Fernando Hernandes e Montserrat Ventura. A partir da obra de John Dewey, pedagogo estadunidense, os educadores Hernandes e Ventura questionam a organização tradicional dos currículos escolares e sua eficácia. Para eles, todos os conteúdos podem ser aprendidos com a elaboração de projetos coletivos, o que evita que os alunos assumam um papel passivo na aprendizagem, levando-os a se tornar responsáveis por ela, com o auxílio do professor. Hernandes ainda aponta que trabalhar com projetos, em vez de manter as divisões clássicas entre disciplinas, é apenas uma das formas de permitir a aprendizagem por meio da interação. Há muitas outras. Número 4. Educar na Esperança em Tempos de Desencanto, de Chico Alencar e Pablo Gentili. O historiador e político brasileiro Chico Alencar se alia ao professor argentino Pablo Gentili para refletir sobre a prática docente e seu significado na América Latina. Os autores se dedicam a analisar os desafios que a educação e os educadores enfrentam atualmente, como desemprego e tecnologias excludentes, contrastando-as com noções de cidadania e moralidade. Número 5. A Alegria do Ensinar, de Rubem Alves. Rubem Alves foi um psicanalista, educador e escritor brasileiro cujo legado engloba uma multiplicidade de temas. Nessa obra, com seu olhar otimista, Alves defende que a educação tem um aspecto de imortalidade, já que os alunos lembrarão das palavras dos professores, e, de geração em geração, os ensinamentos sobreviverão. Trata-se de um livro enaltecedor da profissão e de fácil leitura. Número 6. Developing Minds, de Arthur Costa. Nesse livro, o professor emérito da Universidade da Califórnia Arthur Costa se propõe a refletir sobre as mudanças no cenário educacional ao longo dos anos, especialmente em relação à tecnologia. O livro também aborda como a prática do ensino muda à medida que evolui nosso entendimento acerca do cérebro humano e como ele aprende. A obra ainda não foi traduzida para o português, sendo inglês seu idioma original. Número 7. Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, de Augusto Cury. Augusto Cury é um famoso psiquiatra e professor brasileiro, tendo inúmeras obras sobre comportamento, inteligência e educação publicadas. Pais Brilhantes, Professores Fascinantes gira em todos dos hábitos saudáveis que tanto pais quanto professores devem manter para educar crianças e jovens equilibrados. Também traz técnicas pedagógicas e ideias que podem potencializar a aprendizagem e a sociabilidade em qualquer ambiente. O livro possui uma versão destinada aos jovens, filhos brilhantes, alunos fascinantes. Número 8. Epistemologia Genética, de Jean Piaget.
outro clássico da pedagogia, escrito pelo biólogo e psicólogo suíço Jean Piaget, para quem o conhecimento era fruto de uma construção contínua que pode ser segmentada em 4 fases: item sensório-motor, item pré-operatório, item operatório concreto, item e operatório formal. De fato, os estudos de Piaget nessa área culminaram na criação de uma teoria do conhecimento, explicada nessa obra de mesmo nome. Esse livro ampliará seus horizontes a respeito dos processos que possibilitam a aprendizagem. Número 9. Maria Montessori, de Hermann Hors. Esse livro, que está em domínio público, é apresentado pelo ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Sua produção se deu em cooperação com a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO. A obra traz ensaios sobre a vida da médica e pedagoga Maria Montessori, bem como alguns textos de seu livro revolucionário Pedagogia Científica. Montessori foi uma defensora dos direitos infantis e criou toda uma metodologia focada no aluno, transformando o cenário educacional do século XX. Número 10. Gramática da Fantasia, de Gianni Rodari. O escritor italiano Gianni Rodari apresenta em sua obra ideias para estimular a criatividade e exemplos práticos de como trabalhar a imaginação. Todas as técnicas são fruto de sua experiência com a literatura infantil. Não são livros focados na didática em si, mas em como utilizar histórias e narrativas para exercitar a mente e dar-lhe instrumentos para que ela pense fora da caixa. A prática didática é uma atividade ao mesmo tempo nobre e desafiadora, já que a construção de conhecimento depende da interação entre professores, alunos e ambiente. Todas essas obras mostram que a leitura pode e deve ser utilizada, portanto, como um instrumento de aperfeiçoamento e reflexão. Assim ficou os 10 livros que todo professor e educador deveria ler. Até a próxima sugestão de leitura.